Olá, crianças, a paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma aula da EBD. E aí, como foi a semana de vocês? Eu espero que tenha sido boa assim como foi a minha. E antes de iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer uma oração. Vamos falar com Deus. Fechem os olhos e acompanhem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós queremos te agradecer por mais uma semana que o Senhor nos concedeu. Queremos te agradecer por mais uma oportunidade de assistirmos a uma aula da EBD e te pedimos que abra o nosso entendimento, nos faça compreender o que a tua palavra nos fala através das histórias de fé e de coragem. Fica conosco. Amém. E o título da nossa lição de hoje é Moisés, um grande libertador. Hoje nós iremos ver a história desse homem que não via nele capacidade alguma, mas que foi escolhido por Deus para realizar uma grande tarefa. Na nossa lição, fala assim: se o Filho os libertar, vocês serão de fato livres. João capítulo 8, versículo 36. Crianças, vocês sabiam que há algo atualmente que nos aprisiona, que pode nos escravizar? E eu não falo de cadeias ou de algemas, eu falo do pecado. Vocês sabem o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que nós pensamos, nós falamos ou nós fazemos que desagrada ao Senhor. E o que pode ser pecado para a gente? Olha, pecado pode ser a desobediência. Tem muitas crianças que desobedecem ao papai, à mamãe, não fazem o que eles estão pedindo. Outro pecado também que pode nos aprisionar, nos escravizar, é o vício. Vício, você sabia? Tem criança que é viciada em jogos, em séries, deixam de comer, deixam de se socializar, de ir para a casa do Senhor para jogar. E isso não agrada ao Senhor. Outro pecado também que pode nos aprisionar é a fofoca. Fofoca não fica só para adulto não, fofoca também é feito por criança. E isso também não agrada ao Senhor. Nós não devemos falar mal do nosso próximo, mas sim ajudá-lo. Outra coisa que também pode nos aprisionar é querer o que não é nosso, é desejar algo do nosso próximo. Tem tantas crianças que não estão satisfeitas com o que elas têm, elas querem o do coleguinha e isso não agrada também ao Senhor. E dentre outras coisas que também são consideradas pecado e desagradam ao Senhor, mas há algo que pode nos libertar. Na verdade, há alguém que pode nos libertar. Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar dos pecados, para que nós sejamos livres, assim como Deus enviou, convidou, chamou alguém para fazer uma grande obra, para libertar o povo hebreu da escravidão no Egito. Deus enviou Jesus Cristo para nos libertar dos nossos pecados, para que nós fôssemos de fato livres. Na lição anterior, nós vimos a história de José, um jovem que foi vendido por seus irmãos para ser escravo no Egito e que depois de muitas situações difíceis, Deus o honrou, tornando ele governador daquele lugar. Naquela época, toda a família de José foi morar no Egito e lá os 12 filhos de Jacó deram origem às 12 tribos de Israel. No livro de Êxodo, no capítulo 1 e no versículo 7, diz que todas essas tribos elas começaram a se multiplicar e a ficarem muito fortes e poderosas, a ponto de se espalharem por toda aquela terra. E no versículo 8 diz que surgiu um novo faraó que não conhecia a história de José e passou a escravizar o povo hebreu, tornando a vida deles dura, amarga, difícil, pois eles tinham que trabalhar muito
nas construções e nas plantações e ajudando nas construções das cidades de Pitom e Ramsés. O faraó, além de escravizar o povo hebreu, ele havia dado uma ordem às parteiras hebreias Sifra e Puá de que todo o menino hebreu que nascesse fosse morto. Mas, temendo a Deus, elas não obedeceram ao que o faraó havia pedido, e Deus as abençoou. E vendo isso, faraó deu uma outra ordem, que todo o menino que nascesse fosse jogado no rio Nilo. Podemos ver esse trecho da história em Êxodo, no capítulo 1, do 15 ao 22. E, vendo tudo isso, o povo hebreu decidiu suplicar, clamar ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Deus ouviu as suas súplicas e decidiu enviar um libertador para o seu povo. Naquela época, havia um casal chamado Arão e Joquebede. Eles tiveram um bebê e após 3 meses viram que não dava mais para esconder aquela criança. Então a mãe decidiu colocar o seu filho num cestinho e colocá-lo no rio Nilo. Enquanto o cestinho ia, a sua irmã Miriam ia observando até que o cestinho chegou perto da filha do faraó, que decidiu criá-lo. Então Miriam apareceu e ofereceu procurar alguém para criar e cuidar da criança durante a sua infância. E a pessoa que criou essa criança era Joquebede, a sua própria mãe. Então, além de amamentar, ela ainda recebeu um salário. E após o período que Joquebede criou, essa criança ela voltou para a filha do faraó. A filha do faraó deu o nome de Moisés, como podemos ver lá no capítulo 2 de Êxodo. E como podemos ver aqui na lição, na figura, esse bebê que foi encontrado se chama Moisés, que quer dizer tirado das águas. Um certo dia, Moisés, já adulto, ele decidiu visitar o seu povo. Durante essa visita, ele viu que um varão egípcio estava maltratando um hebreu. Ele olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém e matou esse egípcio. O rei ficou sabendo e, como vemos em Êxodo no capítulo 2 e no versículo 15, procurou matá-lo. Porém, Moisés ele fugiu para as terras de Midian. Lá nas terras de Midian, Moisés conheceu Jetro e casou-se com uma das suas filhas, chamada Zípora. Eles tiveram um filho, que colocaram o nome de Gerson, e durante o tempo que viveu lá, Moisés ele cuidava das ovelhas do seu sogro. E depois de muitos dias, o rei do Egito ele acabou morrendo, e o povo de Israel clamou a Deus, suplicou a Deus por um socorro por causa da servidão em que eles viviam. E Deus ouviu o clamor deles e lembrou-se do concerto que havia feito com Abraão, com Isaque e com Jacó, como nós vimos em Êxodo no capítulo 2, do 23 ao 25. E assim como Deus ouviu a súplica do povo de Israel pedindo por socorro, Deus também ouve as nossas súplicas, crianças. Ele sabe o que nós sentimos, o que nós queremos, o que nós estamos passando, e Ele está com os ouvidos atentos para nos ouvir e para nos ajudar. E continuando a nossa história, em Êxodo, no capítulo 3, do 1 em diante, nós vemos que Moisés ele estava apacentando os rebanhos do seu sogro Jetro, e por trás de um deserto ele viu uma sarça ardendo, uma sarça que queimava, mas não se consumia, ela não se acabava. E o Senhor falou com ele através dessa sarça, como vemos aqui em Êxodo, dizendo assim no capítulo 6: Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E diz que ele encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E no versículo 7 e 8, fala que Deus, ele viu atentamente a aflição do povo dele, que está no Egito, e ouviu o clamor do seu povo. E decidiu livrar o povo dele das mãos dos egípcios, e que daria para eles
uma terra boa e rica, onde mana leite e mel. Como podemos ver aqui nessa figura, a sarça ardendo, mas não se consumia. E nessa sarça o Senhor falou com Moisés. Vemos que depois do que Deus falou para Moisés, de que estaria com ele, Moisés e toda a sua casa decidem voltar para o Egito, como vemos no capítulo 4 de Êxodo. Depois de se retornar ao Egito, Moisés se encontra com seu irmão Arão e eles decidem falar com o povo hebreu e também com o faraó, pedindo para que libertasse o povo hebreu e que os deixassem ir. Mas, mesmo diante de muitos pedidos, o rei do Egito, o faraó, ele endureceu seu coração e não deixou de forma nenhuma que o povo fosse embora. E com isso Deus enviou 10 pragas ao Egito. A água que virou sangue, rãs, piolhos, moscas, morte dos animais, tumores, chuvas de pedra, gafanhotos, escuridão e a morte dos primogênitos, onde o filho primogênito de Faraó veio a falecer. E depois de tudo isso, depois desse tempo, o Faraó acabou cedendo e disse que os israelitas fossem embora. E com isso, o povo de Deus, o povo hebreu, eles se prepararam e foram embora do Egito para a terra que Deus havia prometido. A terra que havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. Então, crianças, depois que vemos essa história, nós podemos ver que com braço forte, com mão poderosa, Deus livrou o seu povo do Egito, das mãos do faraó. E que mesmo depois de muito sofrimento, Deus lembrou-se do que havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó, de que daria uma terra boa, onde mana leite e mel para o seu povo, e que eles seriam livres da escravidão que eles estavam vivendo. E da mesma forma que Deus ouviu o clamor do seu povo, Deus também ouve o seu clamor, o seu pedido, a sua oração. É Deus que te ajuda, é Deus que te capacita, assim como capacitou Moisés. E é Deus que te livra de todos os males, de todos os perigos, assim como livrou o povo de Israel. O que nós devemos fazer é crer, obedecer e confiar no que o Senhor fala para nós, para que possamos ver o agir de Deus em nossas vidas. E assim como Deus enviou um libertador para libertar o seu povo que estava cativo no Egito, Deus também enviou alguém para nos libertar dos nossos pecados, que é Jesus Cristo. Então, que tenhamos um encontro com o Senhor, que sejamos libertos por Ele, para que possamos viver uma vida livre e abundante com Ele. E para encerrar nossa aula, nós vamos orar agradecendo. Fechem os vossos olhos. Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo teu sacrifício na cruz, por ter sido enviado para nos libertar dos nossos pecados. Te agradecemos, Senhor, porque hoje nós temos salvação, porque hoje nós temos liberdade e queremos te agradecer por sempre ouvir o nosso clamor, por sempre nos atender e te pedimos que nos faça como Moisés, obediente e corajoso diante das dificuldades e que não desistamos para que recebamos o que o Senhor nos prometeu. Amém. E o desafio dessa semana para essa aula é que vocês façam o desenho de uma sarça ardendo, para que lembrem-se de quando Deus falou com Moisés, dizendo que estaria com ele e que livraria o seu povo das mãos do faraó, que havia ouvido a sua súplica. E peço que vocês mostrem depois. E desde já agradeço por terem ficado até aqui comigo e até a próxima aula. Tchau!